Olá você, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano Martins, seja muito bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o artigo 121, o homicídio simples. Vamos ver o que vai dar tempo além do homicídio simples. Vamos abrir aqui o meu material, assim fica muito pequeno, né? Assim fica bom. O homicídio simples. O homicídio simples, vamos naquela estrutura de aula de direito penal parte especial, onde nós vamos falando por tópicos: bem jurídico, sujeito ativo, sujeito passivo, elementos objetivos, elementos subjetivos, consumação, tentativa e qual é o tipo de ação penal pública. Qual é o bem jurídico protegido no crime de homicídio? Bem jurídico, também chamado por alguns autores de objeto jurídico, é a vida humana extrauterina, fora do ventre materno. Por quê? Porque se a vida for intrauterina, terá o crime de aborto, que é um outro crime que nós estudaremos dentro desse título 1 dos crimes contra a vida. Lembrando aquela diferença entre bem jurídico, objeto jurídico, e objeto material. O objeto material do crime de homicídio é o corpo da pessoa, é o ser humano, é o corpo do ser humano, bem diferente do conceito de objeto jurídico aqui, que é a vida. Sujeito ativo, quem é? O autor, o sujeito ativo? Qualquer pessoa, portanto é um crime comum. Se você não sabe o que é essa classificação entre crime comum, próprio e de mão própria, que é uma classificação que tem a ver com o sujeito ativo, vai aparecer um card aqui em cima levando você para essa aula do meu canal que fala sobre essa classificação dos crimes. Então qualquer pessoa. Por quê? Porque lá no tipo penal não está escrito nada, não tem nenhuma exigência para ser autor, não tem nenhuma profissão dele, só comete o crime de homicídio quem é, quem tem relação alguma relação com a vítima, não tem nada. Matar alguém é o crime mais simples do Código Penal, porque tem um verbo só, um núcleo, que é o matar, e um elemento, que é o alguém. Então, é crime comum, qualquer pessoa, qualquer um pode cometê-lo. Lembrando que, como crime comum, pode ter coautoria, também o coautor, aquele que pratica o verbo junto, o núcleo junto com o autor. Então, se alguém segura a vítima e eu vou lá e desfiro os tiros, eu que desferi os tiros sou o autor e quem segurou a vítima também é autor. E pode ter a figura do partícipe, que é aquele que colabora com o crime de alguma forma, auxilia, instiga ou induz. Por exemplo, se eu peço a arma, olha, João, me empresta a arma para eu matar a vítima Joana, o João fala, tó, pega a arma, eu vou lá e com esta arma que eu emprestei de João, que sabe, eu falei para ele, me empresta a arma para matar a vítima Joana, ele sabe do crime. Então ele teve dolo de ser partícipe no crime e eu usei o objeto, né, que ele me emprestou para matar a vítima. Ele será partícipe, porque ele não participou dos atos executórios, então ele não será coautor, ele será o partícipe do crime. O sujeito passivo, quem é a vítima? A vítima, qualquer pessoa. Claro que qualquer ser humano que esteja vivo, que possua vida extrauterina. Lembrando daquelas possibilidades de crime impossível. Se eu quero matar alguém, a vítima está lá dormindo, eu desfiro os tiros e depois vou descobrir que ela já estava morta, tem como matar alguém que já está morto? Não, porque se não tem vida, o objeto material ele é impróprio para o resultado morte. Crime impossível do artigo 17 do Código Penal, pela ineficácia absoluta do objeto. Ou então, se eu pego uma arma para matar a vítima Joana, desfiro os tiros e não, aí eu vou ver, não sai projétil nenhum, não tem bala nenhuma no tambor da minha 38 da Taurus. Tem como eu matar alguém com arma, dando tiro, sem ter os projéteis no tambor? Não. Então também será crime impossível, por absoluta ineficácia do meio executório que eu escolhi para matar a vítima, para praticar o crime de homicídio contra a vítima. A consumação. Quando é que ocorre a consumação do crime de homicídio? Com a morte da vítima, com a exclusão da vida dessa vítima, que no Brasil é declarada a morte com a morte encefálica. Então, se é necessário a morte encefálica da vítima, é um crime de dano. Necessita o dano efetivo ao bem jurídico para que ocorra a consumação, tá? Não é nem crime, é crime de dano, não é crime de perigo. É claro que a tentativa de homicídio simples será crime de perigo, porque é uma mera ofensa à vida da vítima. Eu tentei, mas não consegui o resultado morte. Como é que se faz a prova dessa consumação da morte? Por regra, a prova da consumação se faz através do exame de necrópsia, a autópsia, através de um perito. Essa é a regra. E isso são procedimentos lá do Código de Processo Penal, tem que ser 6 horas depois. Agora,
existem situações em que não dá para fazer a autópsia. Pega aí o caso do goleiro Bruno. É obrigatória ter a autópsia declarando, tendo um corpo e declarando que a vítima está morta para que ocorra a consumação do crime de homicídio? Não, não é obrigatório. Por que não é obrigatório? Porque pode ser que não exista mais corpo. Não tem o caso lá do goleiro Bruno que incineraram o corpo da vítima, deram os ossos para os cachorros comeram, não tem corpo, foi através de prova testemunhal. Então, qualquer outra prova que consiga suplantar essa a ausência de não tem como fazer o exame necroscópico, outro tipo de prova pode suplantar e comprovar a morte da vítima, tá? Mas, por regra, precisa da autópsia, por regra. Então, a consumação, o crime de homicídio é um crime material, crime material e crime de efeitos instantâneos. Por que é crime material? Porque descreve conduta, descreve resultado e precisa do resultado para a sua consumação. Se você não lembra o que é crime material, vai subir um card aqui em cima levando você para essa aula do que é crime material, formal, de mera conduta, e também tem a aula que eu explico os crimes instantâneos, crimes permanentes e crimes instantâneos de efeitos permanentes. Continuando a nossa aula. Terminado consumação, vamos para o próximo tópico. No crime de homicídio, existe tentativa? Tentativa. É possível a tentativa no crime de homicídio? Sim, é plenamente possível que ocorra. Ele é um crime que muitas vezes acontece, a grande maioria das vezes tem o crime de tentativa de homicídio. Lembrando que é um crime sendo doloso contra a vida, o homicídio simples aqui do caput vai ser julgado no tribunal do júri. Vai ser julgado no tribunal do júri. E a tentativa de crime de homicídio também vai ser julgado no tribunal do júri. Claro que existe aquele limite subjetivo de comprovação do dolo entre o dolo de querer o resultado morte da vítima e o dolo de não querer o resultado morte da vítima e nem assumir os riscos para a produção do resultado morte da vítima. Aí se exclui as teorias do dolo direto e do dolo eventual. Se excluir, se você não lembra o que é dolo direto e dolo eventual, tem também um vídeo no canal que fala sobre dolo direto e dolo eventual. Se não tem a comprovação do dolo direto e do dolo eventual, aí, e a vítima morreu, então vai lá para uma lesão corporal, né? Lesão corporal seguida de morte, por exemplo. Se desclassifica o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal. Então depende dessa comprovação. Lesão corporal, tentativa de lesão corporal seguida de morte não dá, né? Porque lesão corporal seguida de morte é crime pré-ter-doloso. Você não lembra o que é pré-ter-dolo, também tem vídeo aqui no canal falando sobre pré-ter-dolo. Então, para que se configure a tentativa do homicídio, tem que existir a prova do dolo, tem que existir a prova subjetiva que o autor, o sujeito ativo do crime, queria o resultado morte da vítima. É isso que vai diferenciar a tentativa do homicídio para a lesão corporal consumada, né? É exatamente o psíquico do autor, o que ele tinha dentro lá do seu subjetivo. E essa é uma tese, inclusive, comumente utilizada em tribunal do júri, que é a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para a lesão corporal. Inclusive, se for lesão corporal simples, vai para juizado especial criminal, né? Porque é crime de pequeno potencial ofensivo. E que tenha o dolo, então tem que comprovar o dolo, que a pessoa queria tirar a vida da vítima e não conseguiu. Lembrando aquele conceito de tentativa, né? Não atingiu o resultado morte pelo quê? Por circunstâncias alheias à vontade, à sua vontade, por circunstâncias alheias à vontade do autor. Artigo 14, inciso 2. Se você não lembra a diferença de tentativa, desistência voluntária, arrependimento posterior, tem aula aqui no meu canal também falando sobre esses três tópicos.
Para que seja a tentativa, então, lembra daquela aula do que é a tentativa? De você ter que analisar o iter criminis, e a linha do crime tem atos preparatórios, lembra disso? Atos internos, que é a cogitação, depois os atos preparatórios, depois os atos executórios, depois a consumação e depois o exaurimento. Não lembra disso, de iter criminis e tentativa? Tem aula no canal também sobre isso, né? Lição de casa para vocês que não lembram, assistir todos esses tópicos da matéria de parte geral. Para que se reconheça a tentativa, dentro da linha do iter criminis, tem que ultrapassar a linha de atos preparatórios para atos executórios. Você só responde por tentativa se você já praticou, no mínimo, um ato executório e com esse ato executório, no mínimo um, você não conseguiu atingir, por circunstâncias alheias ao seu dolo, à sua vontade, o resultado que você almejava, você não conseguiu atingir. Ou seja, a pessoa não morreu por alguma coisa que aconteceu fora do seu controle, da sua vontade. Porque você queria mesmo era a morte da vítima. Então não dá para ter tentativa com ato preparatório. Se descobrir que você queria matar a vítima e porque descobriu lá mensagens no seu WhatsApp e a polícia entrou na sua casa porque descobriu essas mensagens no Telegram ou no WhatsApp, que está na moda o Telegram ser hackeado, ou no seu WhatsApp, entrou lá na sua casa e você estava mesmo com a arma que você tinha a intenção de amanhã ir lá desferir os tiros contra a vítima, você não vai responder por tentativa de homicídio, porque você ainda não praticou nenhum ato executório. Você só vai responder pela tentativa a partir do momento que você praticar o primeiro ato executório. Se você queria matar a vítima com um tiro, você tem que ter desferido, apertado o dedo no gatilho do revólver, e esse revólver ter a potencialidade lesiva, o meio executório que você escolheu, que é revólver, tem que ter a potencialidade, ou seja, a probabilidade de matar a vítima. Então tem que estar com o projétil, não pode ser arma de brinquedo, os projéteis têm que ter possibilidade de funcionar, porque senão dá o tal do crime impossível, que nós estávamos falando lá na consumação. Agora, se você tá lá para atirar, desferiu os tiros, só que a vítima conseguiu desviar e fugiu, isso foi uma circunstância alheia à vontade sua como autora. Circunstância fora da vontade do agente que impediu que ocorresse a morte da vítima. Portanto, assim você vai responder pela tentativa do homicídio. E o terceiro tópico, né, estamos falando aqui que para que haja a tentativa, tem que ter alguns requisitos. Vamos colocar aqui esses requisitos, né? Sim. É possível a ocorrência de tentativa de homicídio. Para que ocorra a tentativa, deve se configurar. O que eu estava falando, né? A prova do dolo do autor de matar, a prova subjetiva do dolo de que queria retirar a vida da vítima, e o autor tenha iniciado a prática dos atos executórios no iter criminis, no caminho do crime, né? Cogitação, atos preparatórios, atos executórios. E um terceiro requisito, que o resultado morte da vítima não tenha sido atingido por circunstâncias alheias à vontade do agente. Que é o artigo 14, inciso 2, lá do Código Penal. Então, essas são as possibilidades de tentativa. Lembrando lá aquela classificação da tentativa que eu já lecionei aqui, que eu já lecionei no canal, nas classificações de tentativa, na aula de tentativa, que existe a tal da tentativa branca e existe a tentativa vermelha, ou também chamada de tentativa cruenta. Lembram-se lá? Se não lembra, vai para esta aula de tentativa também. Existe a tentativa branca, ou tentativa incruenta, que é quando eu desfiro os tiros, vamos lá, quero atingir a morte da vítima com um tiro. Eu desfiro os tiros e não acerto um tiro no corpo da vítima. Isso é a tentativa
branca ou tentativa incruenta. Ou seja, não ocorre dano algum ao bem jurídico da vítima. Não haverá lesão alguma ao corpo dela. O corpo dela continua igual do que antes de eu ter desferido os tiros, né? E existe a tentativa cruenta, ou também chamada de tentativa vermelha, que é eu com dolo de matar, eu com a intenção de retirar a vida da vítima com tiros, desfiro os tiros, o tiro acerta o braço da vítima e eu mirei na cabeça ou no coração, mas porque errei a mira ou a vítima se mexeu, eu atingi o braço da vítima e ela não morreu, ela sofreu apenas uma lesão corporal. Então isso é a tal da tentativa vermelha ou tentativa cruenta. Lembrando essas diferenças entre tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz. A tentativa está lá no artigo 14, inciso 2, e a desistência voluntária e o arrependimento eficaz está no artigo 15, né? E há uma grandíssima diferença entre esses institutos, que tem aula também no canal sobre esses institutos. A desistência voluntária, que está prevista lá no artigo 15, é quando o agente, só rapidamente rememorando isso, a desistência voluntária é quando eu vou lá, quero matar a vítima com um tiro, quero matar a vítima Joana com um tiro. No entanto, dou o primeiro tiro com o dolo de matar, dou o primeiro tiro com o dolo de atingir o resultado morte da vítima Joana. Atinjo o braço da vítima no primeiro tiro. E aí a vítima cai ao solo e eu podendo dar mais tiros, porque tem mais 7 tiros dentro do tambor, podendo, ela está caída ao solo, eu chego perto, posso dar mais 7 tiros, desisto, pela minha vontade eu desisto, sei lá o porquê, porque o Espírito Santo falou para mim, porque a própria vítima implorou pela vida dela, pelos filhos, e eu me arrependo, eu ali na hora falo, é verdade, eu não quero mais te matar, tá? E vou embora, desisti voluntariamente de matá-la. Vou responder pela tentativa de homicídio, gente, nesses casos? Não, porque o dolo mudou. E no Brasil, a teoria finalista. Eu respondo pelas minhas finalidades. Se você não lembra isso, se você não lembra sobre o que é a teoria finalista, a teoria causalista, tem vídeo também aqui no meu canal falando sobre essas teorias do direito penal, teoria finalista, teoria causalista, enfim, que são as mais importantes. Se o dolo mudou, porque eu desisti voluntariamente, eu só vou responder pelos meus atos até então praticados. E quais foram os meus atos até então praticados neste último exemplo com a qual eu desisti voluntariamente? É a lesão corporal. Eu só atingi a lesão corporal. Então eu responderei por lesão corporal. Já lá na tentativa, as circunstâncias como são alheias à minha vontade, não está fora do meu controle, na desistência voluntária, eu tenho controle. Eu podia ter atirado mais vezes, mas desisti e não atirei mais, porque o dolo mudou. Eu queria matar, não quero mais. Desistência voluntária, respondo pelos atos até então praticados. Na tentativa, o dolo não muda. Eu desferi os tiros, não consegui matar a vítima e o dolo não muda. Só que houve uma circunstância fora do meu controle que acabou não ocorrendo a morte da vítima. E o arrependimento eficaz, que é, rapidamente também falando, a diferença entre o arrependimento eficaz, a desistência voluntária e a tentativa, é que no arrependimento eficaz eu esgoto os atos executórios. Então, se eu estou com um revólver, quero matar a vítima Joana, desfiro os 8 tiros que tem no tambor aqui na minha 38 da Taurus, e a vítima cai ao solo, e aí o meu dolo muda. Eu boto a mão na cabeça e falo, puta, que cagada que eu fiz, não quero mais matar a vítima Joana. E aí eu faço o quê? Ao invés de ir embora, eu pego a vítima e pratico um outro ato positivo para configurar essa minha mudança de dolo. Eu mesmo socorro a vítima e por causa da minha segunda ação da mudança de dolo, que é socorrer a vítima não morre. Eu, de forma eficaz, me arrependi e fiz com que o resultado não ocorresse. Nesse último exemplo que eu acabei de falar, eu vou responder pelo homicídio? Não, porque o arrependimento eficaz também está inserido lá no artigo 15 do Código Penal, e diz que o autor só responderá pelos atos até então praticados. E quais foram os atos até então praticados? Se eu desferi o tiro, atingi o tiro, e porque eu mesmo fui lá praticar atos de salvar a vítima não morreu. Só ocorreu lesão corporal. Eu me arrependi do dolo inicial, que era retirar a vida da vítima, me arrependi e mudei o dolo, e por causa da minha segunda ação é que a vítima não morreu. Então isso é arrependimento eficaz. Qual é a similaridade entre desistência voluntária e arrependimento eficaz? Em ambos os casos,
o autor só responderá pelos atos até então praticados, que nesses nossos exemplos trabalhados agora, o autor vai responder pela lesão corporal. E na primeira situação, que é a tentativa, ele vai responder pela tentativa do homicídio, né? Então, cuidado com essas diferenças entre tentativa e desistência voluntária e arrependimento eficaz, tá? Vamos lá para o nosso próximo tópico. Nós estamos no 5, tentativa. Subjetividade, 6. Ou também alguns autores chamam de elemento subjetivo do crime. O que é o elemento subjetivo do crime? Bom, lembra lá do que é subjetivo? Subjetivo é tudo aquilo que faz parte do interior, do psíquico, da ideia do autor, da ideia do autor. Então aqui, quais são as possibilidades de elemento subjetivo no crime de homicídio? Pode haver crime de homicídio simples, doloso, culposo, pode ter dolo direto, dolo eventual? Sim, sim. No crime de homicídio simples, que é o caput do artigo 121, o dolo pode ser tanto o direto quanto o eventual. Então pode ser dolo, o crime pode ser doloso, tanto dolo direto, lembrando o que é dolo direto e dolo eventual, tem aula no meu canal também falando sobre crime doloso e crime culposo, dando todos esses conceitos de dolo e culpa. Dolo direto é aquele que eu pratico o ato querendo diretamente já atingir o resultado específico. E o dolo eventual é aquele com a qual eu pratico o ato assumindo os riscos de produzir o resultado. Lembram-se lá daquele foda-se e fodeu, né? A básico para você aprender a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. O dolo eventual é o foda-se. Eu vou praticar o ato e foda-se o resultado que acontecer. Se for matar a vítima, não tô nem aí. Foda-se que ocorra a morte da vítima. Eu estou assumindo os riscos de produzir resultado. Isso é dolo eventual. Sendo dolo eventual, eu vou responder pelo homicídio doloso. Tô com raiva aqui de quem? Tô com raiva da Mônica Melo. Tô com raiva da Mônica. E com raiva da Mônica, eu vou lá para colocar fogo na casa dela, da casa da Mônica. Chego lá, em frente da casa da Mônica, com um coquetel Molotov e vejo que a casa dela está acesa, vejo que há barulho de pessoas lá dentro, vejo que a televisão está ligada, vejo que o carro da Mônica está na garagem. E fala o seguinte, vou meter fogo nessa casa mesmo assim, joga o coquetel Molotov lá dentro da casa da Mônica, explode o coquetel Molotov, a casa começa a ficar em chamas, e a Mônica começa a gritar lá dentro, socorro, socorro, e aí acontece o quê? A Mônica morre por causa das chamas. O que aconteceu aqui? O meu dolo direto era matar Mônica? Não, meu dolo direto era colocar fogo na casa da Mônica. No entanto, como eu cheguei lá, vi que existia a possibilidade de ter alguém dentro da casa, e mesmo assim pratiquei o ato de jogar o coquetel Molotov lá dentro, eu assumi os riscos da produção do resultado. Se eu assumir os riscos da produção do resultado, isso é dolo eventual. E sendo dolo eventual, você vai responder pelo resultado, por todos os resultados ocasionados? Sim, no dolo eventual é dolo. São as duas modalidades, dolo direto e dolo eventual. Então, no homicídio simples, configura tanto o dolo direto como dolo eventual. No dolo direto existe a tal da vontade livre e consciente de eliminar a vida extrauterina humana aqui no crime de homicídio. É também chamado lá do tal do animus necandi, né? O animus necandi, que é a vontade de retirar a vida da vítima. Já o dolo eventual é quando a gente, praticando a conduta, ele vai assumir o risco de produzir o resultado morte. Né? Tem vários outros exemplos. Dei esse exemplo aí de jogar o coquetel Molotov na casa da Mônica. Pode ser, por exemplo, na brincadeira da roleta russa, isso é dolo eventual também. Né? Nessa questão do elemento subjetivo, lembrem-se que eu estava falando sobre aquele liame da diferença entre o dolo, a subjetividade, o dolo de atingir o resultado morte da vítima e o dolo de lesão corporal, porque existe o crime lá no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, o tal do crime de lesão corporal seguida do resultado morte.
Lembre-se que este crime de lesão corporal seguido do resultado morte é um crime pré-ter-doloso. O que é o crime pré-ter-doloso mesmo? Você tem o dolo no antecedente, você tem o dolo na prática da conduta, mas você tem a culpa no resultado agravador, no resultado mais grave. Então, a lesão corporal seguida de morte, qual é o seu dolo quando você pratica a conduta? O dolo é lesão corporal. No entanto, dá uma cagada e acontece a morte da vítima. A morte da vítima eu não queria e nem assumi os riscos de produção no resultado. Então exclui-se o dolo direto e o dolo eventual. A morte foi por cagada, foi por descuido, foi por quebra do dever objetivo, dos deveres objetivos de cuidado. Lembrando lá os elementos do crime culposo. Tem aula também aqui no canal, do meu canal, falando sobre crime culposo, quais são os tais dos requisitos do crime culposo, né? Quais são as formas do crime culposo? A imperícia, imprudência e negligência. Eu dou um soco na Mônica Mello querendo só criar um hematoma no rosto dela, só querendo dar uma ofensa à integridade corporal dela. Só que com esse soco, ela se desequilibra, cai ao solo, bate a cabeça e acaba falecendo de traumatismo craniano porque bateu a cabeça numa pedra. O meu dolo era matar Mônica? Não, o meu dolo era só dar um tapa, dar um soco. Então, com isso, eu vou responder. Se comprovar, óbvio, esse meu subjetivismo de não querer matar Mônica, mas só querer a lesão corporal com o meu ato do soco, eu não vou responder por homicídio doloso. Eu vou responder por lesão corporal seguida do resultado morte, pré-ter dolo. Dolo no antecedente de lesão corporal e culpa no resultado mais grave, na consequência, que foi a morte de Mônica, porque ela se desequilibrou e com o soco acabou caindo ao chão. Lembrando que também tem uma linha muito tênue entre o dolo eventual e a culpa consciente, ou a culpa consciente. Tem uma linha muito tênue. Se eu dei uma paulada com um taco de beisebol que pesa 1 quilo na cabeça de Mônica e fala, não queria matar Mônica, eu queria só lesão corporal. Porra, aí já é meio forçado, né? Você não sabe que se der uma tacada de beisebol na cabeça, que é um dos órgãos mais sensíveis do corpo humano, na cabeça, tem como você falar que você só queria lesionar e que a morte foi um resultado agravador que você nem quis e nem assumiu os riscos de produzir resultado? Vai ficar meio difícil. Vai ficar mais fácil comprovar o dolo eventual nessa situação e você responderá pelo dolo do crime de homicídio, né? Beleza? Entendido até aqui? Bom, então, doloso tanto direto como eventual. E qual é aqui o que nos sobrou de ponto 7 no homicídio simples? Lembrando que nós estamos no homicídio simples. É a ação penal. Que tipo de ação penal é no homicídio, se dá para o homicídio simples? Lembrando aquelas possibilidades de ações penais. Nós temos a ação penal pública e a ação penal privada. Dentro da ação penal pública, nós temos a ação penal pública condicionada e a ação penal pública incondicionada. Aqui é o quê? Ação penal pública ou ação penal privada? Lembrando dessa aula de ação penal, como é que você define o que é ação penal pública, o que é ação penal privada? Para ser ação penal privada, vai ter que ter lá no artigo, seja num artigo ao final de disposições gerais daquele capítulo, por exemplo, aqui nós estamos no título de crimes dolosos contra a vida. Se não tem nenhum artigo lá no final desse título, dizendo, olha, os crimes deste capítulo, que é o homicídio, o auxílio a suicídio e a automutilação, o infanticídio ou aborto, pode ter um artigo se referindo a esses 4 crimes dolosos contra a vida e dizendo, olha, os crimes anteriores se dá mediante queixa. Ou não tem um parágrafo lá no artigo 121 falando o crime aqui se dá mediante queixa. Porque quando estiver escrito isso, é crime de ação penal privada. Você vai ter que contratar um advogado para entrar com a chamada queixa-crime. Nos crimes dolosos contra a vida, são todos crimes de ações penais públicas. Ações penais públicas. Por quê? Porque não diz nada quanto a representação, não diz nada quanto à representação, muito menos quanto à queixa-crime. E a ação penal pública será incondicionada. O que é mesmo ação penal pública incondicionada? É aquela que não depende da vontade da vítima. A vítima não precisa representar. A vítima não precisa dizer lá pro
pro delegado ou para o promotor que quer que o réu seja processado. O crime de homicídio e todos os crimes aqui dolosos contra a vida desse capítulo são crimes de ação penal pública incondicionada. Pouco importa a vontade da vítima. Por mais que a vítima diga o seguinte: não, mas eu já perdoei o réu. Eu quero casar com o réu. Eu já reatei com o réu. E vocês podem estar dando risada, e isso é muito comum, principalmente nas ações de tentativa de homicídio que se relacionam à Lei Maria da Penha, para a esposa. Nossa, quem está aí nos bancos do júri, de tribunal do júri, gente, o que acontece de a ex-esposa ou namorada, que é a vítima da tentativa de homicídio, conforme eu disse em outras aulas, que vítima morta não fala. Mas se for tentativa, cara, é muito comum de ela ser ouvida no tribunal do júri e no tribunal do júri ela falar isso. Ah, nós já estamos morando juntos novamente. Eu perdoei o meu marido, eu perdoei o meu namorado porque foi um deslize dele ter dado 2 facadas. Tipo aquela música, né? Rita, como é que é? Rita. Não, não é, não, eu já confundi. Rita, eu perdoo a facada. Ô, Rita, volta, eu perdoo a facada. Esqueci o ritmo dessa música, música ruim também, do Thierry, né? Thierry, que é o cantor dessa música. Ô, Rita, volta, desgramada, que eu perdoo a facada. Aí é o inverso, né? É o namorado ou o marido perdoando a tentativa de homicídio. Meu Deus, que absurdo essa música. Perdoando a tentativa de homicídio da Rita. Volta, Rita, sua desgramada, que eu perdoo a facada. É muito comum acontecer essas situações. O Thierry nada mais do que retratou o dia a dia dos bancos do tribunal do júri. É muito comum. Isso vai levar-se em consideração na hora do júri para dizer, não, olha, a vítima perdoou, o Thierry lá perdoou a facada da Rita e já estão de boas juntos. Não importa, porque tentativa de homicídio, enfim, são crimes de ação é um crime de ação penal pública incondicionada. O promotor não está nem aí para o que a vítima acha ou deixa de achar. O que importa é que houve a comprovação desses elementos objetivos ou elementos subjetivos. Portanto, aqui, a ação penal é ação pública incondicionada, é competência de ação penal pública incondicionada. E a quem compete a iniciativa de entrar com a ação penal pública incondicionada, de protocolar a ação penal para dar início à ação penal pública incondicionada, ou seja, de iniciativa exclusiva. Quem é que representa a sociedade nessas situações? Iniciativa do Ministério Público, do promotorzão lá da vara criminal. É ele que vai protocolar, né, a inicial da ação penal imputando o crime contra o réu. Beleza? Terminamos aqui o homicídio simples, o caput. Lembrando que o homicídio nós temos 3 classificações de nomenclaturas. Homicídio simples, homicídio privilegiado, que nós veremos agora do parágrafo 1º, e homicídio qualificado, que são as hipóteses do parágrafo 2º e subsequentes. Né? Quando o promotor entra com essa ação inicial, que se chama denúncia, né? O nome, a nomenclatura oficial da petição inicial das ações penais públicas condicionadas ou incondicionadas, o nome jurídico é a denúncia. Se for ação penal privada, o nome jurídico é queixa-crime. As peças são iguais, os requisitos são iguais, com a diferença que na queixa-crime você vai ter que contratar um advogado, ou então um defensor público. E só que você vai ter que ter a procuração, e a procuração vai ter que estar especificado qual é o crime para que o advogado entre com a tal da queixa-crime. Mas nada mais é do que a petição inicial, a petição que dá o início ao processo penal. Só que tem essas nomenclaturas próprias aí de denúncia, ou então denúncia ou queixa-crime nos casos de ação penal privada. Beleza, vamos lá então para agora a outra classificação de homicídio, que é o parágrafo 1º do homicídio privilegiado.